Olá, eu me chamo Sinésia Ventura, sou técnica e iluminadora cênica aqui da região do Cariri. Vamos bater um papo, a gente vai falar de várias coisas. Eu vou falar sobre produção e técnico. Será que são importantes essa relação entre eles dois? Vou falar também, não sei se vocês estão percebendo, mas eu estou em casa gravando esse vídeo para vocês por conta da pandemia. Tá uma situação extremamente difícil para todo mundo. Então, estamos tendo que estar resistindo para poder existir, né? E não só isso, mas a gente está se reinventando cada dia, né? Tentando trazer conteúdo para as pessoas que estão em casa, fazer esse entretenimento, né? Então, não sei se vocês estão percebendo, mas tem um bocado de acessórios que eu coloquei aqui. Eu vou falar de cada um deles, super interessante, tem histórias engraçadas. E no final ainda eu vou responder umas perguntas extremamente carinhosas que eu recebi de artistas e o público também, tá? Bora começar a conversar? Antes disso, vou tomar meu cafezinho. Se eu fosse vocês, eu pegava um cafezinho pra gente estar conversando. Bora lá? Então, eu vou começar a falar, primeiramente, né, sobre esses acessórios que estão atrás de mim. Por que que eu trouxe eles para falar? Eu já tinha recebido o convite de algumas pessoas que tinham curiosidade em saber sobre os materiais técnicos que eu tanto uso no teatro. E aí, eu achei super interessante alguns que eu trouxe aqui, por algumas situações que eu já passei no teatro e percebi que tem algumas pessoas. Acho que muita gente não sabe o nome técnico de alguns deles, porque já existe esse diálogo, né, resumido para alguns acessórios. Então, eu trouxe alguns aqui para que eu possa estar mostrando para vocês e a gente conversar sobre isso, tá? Eu posso até começar por um bem engraçado, que é este acessório aqui, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver. Então, esse acessório aqui, dá pra ver direitinho? Então, o nome dele é faca, né? Ele é um acessório de um refletor chamado elipsoidal. O elipsoidal é um refletor que ele é acompanhado de alguns acessórios, né? Eu tô com esses acessórios que é acompanhado por ele aqui nessa mesa. Eu vou falar por esse acessório aqui, porque ele é foi uma situação muito engraçada, pelo nome dele bem popular, né? Faca. Gente, ele não é uma faca de cortar, não é uma faca de mesa, tá? Esse nome se deu porque a função dele é recortar a luz, né? Então, você introduz ele no refletor, não é só essa faca, são 4, você introduz e faz o recorte da iluminação. Eu fiz uma montagem uma vez, estava no palco fazendo a montagem de um espetáculo e tinha uma pessoa fazendo acompanhamento dessa montagem. E aí, como eu estava em cima da escada, eu precisei que essa pessoa pudesse me repassar esse material. E aí eu falei para ela, me passa a faca, né? Por isso que eu tô dizendo que é engraçado. E essa pessoa me passou uma faca de verdade. Exatamente. Foi uma faca de verdade. E eu disse, não é a faca. É essa espátula que você está ao seu lado aí, tem como você me repassar? A pessoa, tá, espátula. Porque assim, depois disso eu comecei a observar algumas linguagens que eu tive que me adaptar para facilitar a comunicação de algumas pessoas que não sabiam o nome técnico dos acessórios. E aí eu falava uma forma que a pessoa pudesse entender e perceber que era aquele determinado aparelho ou acessório, e depois eu falava o nome técnico e correto do objeto. E aí eu fui explicar, eu disse, olha moça, não é uma faca de cortar. Quando eu pedi para você uma faca, é esse acessório aqui. Ele tem esse formato de espátula, de fato, mas eu costumo chamar pela função que ele faz, que é cortar. Então aí eu costumo chamar de faca. A maioria dos técnicos também entende essa linguagem, né, de faca, porque ele faz essa função de corte. Entendeu? Eu vou mostrar também um bem interessante, que é esse aparelho aqui. Esse acessório aqui se chama íris. Ele faz essa função aqui. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver. Ele abre e fecha dentro. Então, ele também é do refletor elipsoidal, tá, gente? E aí o que acontece? A função dele é para diminuir o foco, mais ainda. E aí vem as dúvidas das pessoas. Tá, mas o refletor ele não já diminui o foco? Tá, vamos explicar? Ele diminui sim o foco, mas ele diminui um tamanho que
por exemplo, não suficiente para uma determinada cena. Digamos que eu quero que a pessoa ilumine o meu rosto no palco, então você vai querer iluminar apenas o rosto, né? E aí você vai usar esse adaptador, que é a íris, para apenas iluminar o rosto. E ela pode fazer muito menos que isso também. Ela pode fechar muito mais. Eu querer iluminar apenas a ponta do meu nariz, ela vai fechar e vai iluminar apenas a ponta do nariz, tá? Então, esse adaptador é justamente para isso, é para diminuir mais ainda o foco. Conseguiram entender? Vamos lá. Eu vou falar agora em outro acessório, que é porta-gobo. O que é porta-gobo? Gente, porta-gobo é essa bandejinha aqui, certo? Que também vai no refletor, né? A gente introduz ele no refletor. Antes disso, a gente coloca este gobo. Vou lembrar aqui o nome específico dele. Gobo, não é globo, tá? Gobo. A gente introduz aqui. Coloca no refletor, certo? E aí, a gente projeta o desenho que está aqui. Ele é apenas para projetar desenho, o desenho do gobo, né? Esse gobo aqui, ele é uma folha de metal, tá? Que dá para fazer recorte, você consegue recortar. Este gobo aqui fui eu que fiz, tá? Ele é artesanal, é um desenho geométrico, fui eu que fiz. E aí eu consegui trazer bons frutos dele, bons desenhos, né? Ele remete como se fosse uma prisma de um equipamento digital, tá? Onde eu posso encontrar outros desenhos pela internet para comprar? Pode sim. Inclusive tem desenhos maravilhosos. Como é um metal resistente, você comprando pela internet, você vai encontrar desenhos muito bem recortados, né? Claro. Esse aqui foi eu que fiz com um estiletezinho, desenhei e depois fiz o recorte, tá? Eu tenho outros gobos que eu fiz de forma artesanal, que é o que eu uso. Lembrando que na internet ele não é tão baratinho assim, tá, gente? Ele é um pouco salgado, né? Mas é interessante comprar porque tem vários tipos de desenho. Tem desenho de árvore, desenho de coração, desenho de bolinha, desenho que você imaginar. Desenho até de janela, né? Pra emitir, tipo, o sol entrando na janela e fica a sombrazinha no palco. Uma coisa muito, muito linda de se ver. Então, a função do porta-gobo, acho que vocês já entenderam, né? Ele é para transmitir o desenho através da luz, tá? Eu vou falar agora de um outro acessório para finalizar, que é esta bandeja aqui. Esta bandeja, ele é um suporte para filtros de cor. O que seria esse suporte para filtros de cor? Seria este filtro aqui, ó. Tcharam! Exatamente. Este filtro de cor, geralmente a gente costuma falar, tem umas palavras que a gente fala no teatro, que é mais fácil, né, de compreender. Tem gente que chama de gel. Eu costumo chamar de gelatina, né, ou o próprio nome específico dele, técnico, né, o filtro de cor. Né? Você coloca o filtro e aí você vai transmitir a cor que você preferir para a sua concepção de luz. Eu já ouvi pessoas falar desse papel aqui, dessa folha, né, de geleia. Gente, isso não é comestível. Talvez a pessoa associou geleia simplesmente pelo fato de ter o nome gelatina, né? Ele não é comestível. Então, geralmente eu costumo falar sobre filtro de cor justamente para a pessoa não confundir com um papel comestível, não é. Inclusive, ele foi feito especificamente para o refletor, justamente ele aguentar a potência de luz nele, né? Porque esquenta muito e ele é bastante resistente, tá? Então, é importante que vocês entendam que não é comestível. O nome técnico dessa folha é filtro de cor. E lembrando também, tá? Que não é igual um papel celofane. Eu tô falando isso porque já tive alunos que me perguntou se poderia estar usando papel celofane. Gente, não façam isso. Porque esse tipo de papel, não sendo filtro específico para o refletor, pode causar acidente, ele pode derreter e acabar pegando fogo. Então é importante que vocês usem apenas o papel específico, que é a gelatina ou o filtro de cor, tá? Eu gostaria também de estar lembrando voltando um pouquinho
né, sobre o gobo, tem pessoas que utilizam de forma artesanal, né? Eu sou uma das pessoas que uso, mas eu uso uma folha específica. É um metal específico, é uma folha laminada específica para ser utilizado como gobo, porque eu já vi pessoas usando a folha da latinha de refrigerante. O que é que acontece quando você usa um material que não é adequado? Ele pode pegar fogo. Então, a tinta que é utilizada da latinha, né, ele solta um pó e acaba tocando fogo. Ele é extremamente inflamável. Então, não é é bem importante você estar procurando saber qual o material adequado. E aí não é vergonhoso, pergunta para o técnico. Ele vai te dar uma dica, sabe? Ele vai te falar realmente qual o material necessário para ser usado nesses refletores, tá? Então fica a dica aí, não use latinha de refrigerante para fazer gobo, tá? É mais adequado que você compre pela internet o próprio gobo. Existem gobos da marca Rosco, né? Geralmente as pessoas usam muito da Rosco, porque é uma marca que já está há muito tempo no mercado, fabricando esse tipo de material. E lá você pode encontrar pela internet. Você acessa a internet e procura o gobo da Rosco, tá? Aí fazendo propaganda da Rosco. Vem me pagar. Então, eu já falei sobre a bandeja, sobre os filtros de cores. E agora, nada mais, nada menos importante, né? Vou falar sobre as lentes, que são as minhas preferidas, tá? Quem está interessado em estudar iluminação, é importante entender uma coisa. Estudar sobre iluminação é uma área muito extensa, então você tem que gostar de física, tá? E ótica, porque a gente mexe muito com lentes, como essa daqui, ó. Vocês conseguem ver direitinho? É uma lente. Essa lente aqui se chama plano convexo, o famoso PC, né? É de um refletor PC, e aí ele é plano convexo porque ele é plano, e convexo porque, se vocês perceberem, tem um buchinho nele aqui, ó. Plano convexo. É o modelo da lente, tá, gente? Eu costumo usar o plano convexo, o PC, para fazer foco, porque esta lente, ele transmite um foco mais definido, um foco mais duro. E como é que você pode perceber que é um foco definido? Olhando nas bordas do foco, no piso do palco, ele vai estar extremamente definido. Já o Fresnel, quem é o Fresnel? Né? Este rapazinho aqui, maravilhoso e lindo. Não sei se vocês percebem o desenho do Fresnel. Gente, o Fresnel, o criador dele, o nome do criador dele é Auguste Fresnel, tá? Ele é um físico francês, foi quem criou esta lente aqui. Um pouquinho de histórias para vocês, né? Este físico, ele criou, na época dele, justamente para evitar os acidentes marítimos que tinham, porque o Fresnel, ele é de um farol, de navio. Então, ele evitou muitos acidentes na época, quando ele criou essa lente aqui, justamente para poder atingir uma distância necessária e poder evitar os acidentes marítimos que tinha na época. Então, a gente acabou adaptando para o palco, tá? É importante também, eu sou apaixonada por essa lente, modéstia à parte, tá, gente? Só para estar lembrando. O Fresnel é um dos meus refletores favoritos, assim. E aí, todos esses acessórios que estão aqui é do modelo Telem. Por que eu estou falando isso? Porque já existem, por exemplo, o refletor elipsoidal, que tem uma grande quantidade de acessórios, tem ele ETC. É um refletor mais moderno que o Telem, que não sai seus acessórios, tá? Eles são grudadinhos neles, então eles são embutidos, eles não saem seus acessórios. Já o Telem sai. É por isso que eu estou com eles aqui para estar mostrando para vocês, porque eles saem seus acessórios, tá? E aí, nós temos o Par 64. O Par 64, eu vou até pegar ele aqui, são essas lâmpadas aqui. O Par 64 é o parabólico 64. Ele é uma lâmpada aluminizada por dentro, tá? E ele é 64 justamente porque ele é 1/8 de polegada, certo? Ele é o tipo de lâmpada, né? O 64 é um tipo, é um tamanho de lâmpada, tá? Ele vai lembrar, para quem não entende muito de iluminação, mas você vai conseguir lembrar ele por conta da semelhança de um farol do Fusca, né? E aí a gente adaptou ele para o teatro. Eu tô com uma lâmpada aqui, mas ele é utilizado com uma carcaça. E aí as pessoas costumam chamar de canhão de luz, entendeu?
Então, também sou apaixonada. Essa lâmpada aqui, ela tá queimada, tá, gente? Aqui é só como mostruário mesmo, viu? Eu sou apaixonada por essa lâmpada. Eu não sei se vocês estão percebendo na minha mesa também, esses sprays que estão aqui. Não são tinta. Como eu falei desde o início, eu estou falando muito de material técnico. A maioria deles são de metal. E aí as pessoas perguntam, tá, mas como é que tu faz para estar higienizando esses refletores? Você lava eles? Como é que você faz? Não, gente, eu não lavo. Depende da situação, né? Tem situação que eles estão extremamente enferrujados, bem deteriorados, e aí sim é preciso lavar, raspar, tirar todo aquele ferrugem, mas eu utilizo apenas 2 produtos para estar mantendo a manutenção desses equipamentos, né? É um lubrificador, tá? Corrosivo, ele lubrifica mesmo, ele é muito bom. Depende muito da marca também, da sua região. Não sei quanto é o valor na sua região, mas ele não passa de R$30 aqui na minha região, né? E aí eu uso também um limpa-contato, porque além de eu fazer toda a limpeza do refletor, tem a parte elétrica do refletor, né? E aí eu faço essa limpeza dele com esse limpa-contato, porque ele vai conservar a parte elétrica do refletor, tá? Eu não estou mostrando nem fazendo propaganda da marca, gente, é porque varia de marca. Eu compro ainda mais em conta também, não tem isso não, tá? E aí... voltando para cá, a gente vai falar um pouquinho agora sobre essas questões de produção e técnico. Quais são a relação entre produção e técnico? Eles são importantes, gente? São. Demais! É o produtor que faz todo o processo até chegar no teatro, até chegar às mãos do técnico, né? Ele consegue, ele capta toda a informação do artista e repassa para o técnico. Quando isso não acontece, atrasa tudo, o técnico fica perdido, sem saber o que fazer, sem o material técnico do artista, e aí o produtor ele tá lá para estar ajudando, auxiliando o técnico, e é de extrema importância, gente, valorize seus produtores, por favor. Até esse vídeo que eu tô fazendo, para chegar até vocês, teve toda uma produção, a gente tem toda uma produção por trás. Eu tenho uma produtora que tá em comunicação comigo, me procurando referências para estar colocando aqui na descrição, fazendo a contratação do artista. Então tem toda uma produção. Esse vídeo vai para o pessoal da edição, eles vão fazer a edição até chegar um produto de qualidade para vocês. Então valorizem os seus produtores. Bom, eu vou responder algumas perguntas que me fizeram carinhosamente, alguns artistas me fizeram perguntas, e aí eu vou estar respondendo, são perguntas bem relevantes, que eu achei extremamente importantes, que acontecem muito, tá? A primeira pergunta que me fizeram colocou assim: como escolher a luz certa para um show? Gente, a luz certa para um show varia muito dos grupos mesmos que estão fazendo sua construção musical. Então, geralmente, eu dou uma dicasinha para essas pessoas que procurem fazer a construção com toda a sua equipe e repassar esse roteiro para o iluminador, para que ele não fique tão perdido quando for fazer sua iluminação. Às vezes o iluminador da casa, ele não tem a consciência de conhecer todas as bandas, então você trazendo um roteiro facilita o trabalho dele. Ele não vai ficar tão perdido, não vai usar uma luz que não tenha nada a ver com o seu trabalho. Então, você trazendo o roteiro para ele ou conversando diretamente com o iluminador, vai facilitar o trabalho de ambos e assim não prejudicar e nem danificar o trabalho ou não trazer a proposta apropriada para a concepção do trabalho daquela banda, tá? É importante estar conversando com o iluminador. Tem uma bem interessante aqui. Por que que a luz azul e vermelha dificulta nas filmagens e fotografias? Eu acho que não é tanto a luz azul e vermelha que dificulta, né? Acredito que é como eu estou te falando, é importante que o iluminador conheça o trabalho daquele artista para que ele possa estar usando a iluminação correta. E o fotógrafo e quem está filmando esse trabalho, é importante estar dialogando com o iluminador para que eles possam afinar a iluminação juntos. E aí assim vai evitar alguns transtornos, algum problema técnico que possa estar ocorrendo durante essa apresentação, tá? Tem outra pergunta aqui. Por que que algumas vezes as bandas que vão acompanhar as grandes atrações não têm autorização para usarem o mesmo material de iluminação, para fazer sua própria luz e às vezes acabam se apresentando em uma luz simples e chapada? Então, isso acontece muito.
tem grandes atrações que fazem iluminação, e quando aqueles pequenos grupos que vão se apresentar não pode estar utilizando. Às vezes, o material que está sendo utilizado é da própria banda. Então, quando eles terminam de se apresentar, ou eles removem aquele material, ou deixam lá para remover depois. E aí é conversado. A produção tem que estar conversando. A produção de sua banda, que é pequena, né, de pequeno porte, pode estar conversando com a banda que acabou de se apresentar e assim está utilizando a iluminação ou material, porque eu acredito que esse lance de você utilizar a mesma iluminação de um outro trabalho pode ser apropriação de imagem. Então é importante que a produção esteja conversando para estar utilizando esse mesmo material, tá? É bem importante isso. Bom, eu agradeço demais as perguntas, adorei mesmo as perguntas. Muito grata a todos vocês que estão nos acompanhando, não só essa programação minha aqui, mas de outras, né? Pelo Centro Cultural Banco do Nordeste. Então, eu agradeço demais. Fiquem em casa, gente, se protejam muito, tá? Nos ajudem a sair o mais rápido possível dessa situação, dessa maneira, ficando em casa, se protegendo, tá? Eu espero que vocês gostem desse material. Adorei conversar com você na minha residência, né? Mostrando esse material para você, falando um pouquinho sobre como é que eu trabalho, que tipo de acessório é que eu uso. Muito obrigada. Dá um likezinho, compartilha com um coleguinha, tá? Se alguém tiver mais alguma dúvida sobre esses materiais, ou alguma dúvida sobre composição de luz, sobre cor, qualquer coisa que seja, ou vocês deixam no comentário para mim estar respondendo vocês, ou vocês acessam a minha rede social. No Instagram eu tô como Cinésia Ventura. E aí você pode falar comigo no direct e aproveita e dá uma visitada na minha página, né, gente, que é importante. E dá uma olhadinha nos meus trabalhos. A maioria das fotos que estão lá são trabalhos concepcionados por mim mesma. São trabalhos meus, tá? Então, se você quiser dar uma olhada, tiver uma curiosidade, lá tem vídeo, lá tem cursos que eu já fiz e disponibilizei, né? Então, muito grata. Fiquem em casa mais uma vez, se cuidem e um beijo de luz pra vocês, tá? Tchauzinho!